Olá, meu nome é Laura Silveira e essa é a Luísa Revers. Somos pesquisadoras do Programa de Iniciação Científica da Universidade Positivo, ciclo 2019-2020. Esse é o nosso PIC intitulado Política Migratória Brasileira, de 1946 a 2019, e foi realizado em conjunto com outro PIC intitulado Política Migratória Brasileira, século XIX e XX até 1945. Os PICs são vinculados a um projeto maior sobre mobilidade humana do Programa de Pós-Graduação em Direito, e ambos foram orientados pela professora doutora Melissa Martins Casagrande. A política migratória brasileira é pautada em uma diversidade de documentos e órgãos que compõem o aparato estatal, e ela regula as ações do Estado com relação à migração. Foi a partir da contextualização de documentos que verificou-se que nem sempre a política migratória brasileira esteve em consonância com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Os objetivos da pesquisa foram a identificação de instrumentos legislativos e administrativos relativos à migração para o Brasil publicados entre 1946 e 2019, e a sua contextualização em relação a documentos internacionais. Foram identificados e coletados instrumentos que expressam diretivas de política interna e externa, tratados bilaterais e multilaterais. A construção da base de dados foi resultado da identificação de instrumentos e revisão de literatura especializada. A busca dos instrumentos foi feita em arquivos de órgãos internacionais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e Organização Internacional para Migrações, plataformas eletrônicas de órgãos da administração pública, como o site do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho, e bases de dados como Concórdia, acervo de atos internacionais do Brasil, mantido pelo Ministério das Relações Exteriores, para, enfim, realizar a catalogação em uma base de dados. Ao todo, foram identificados 369 documentos. A base de dados é composta por 112 resoluções normativas, 94 tratados, 75 decretos, 41 portarias e 37 leis, entre outros documentos, como troca de notas, memorandos e declarações. Essa é a nossa base de dados, organizada em ordem cronológica. A base foi construída em conjunto com o PIC sobre política migratória brasileira nos séculos XIX e XX até 1945. Ao analisar os instrumentos, percebe-se que a vinda de imigrantes estava diretamente relacionada aos interesses nacionais de busca por mão de obra e colonização do território, como evidenciado no exemplo em tela. O segundo exemplo é o decreto de 1946, que estabelece um convênio entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo para o recebimento de imigrantes. Após a mudança de regime político em 45, após a Era Vargas, muitos dos funcionários públicos permaneceram, trazendo consigo as ideologias restritivas relativas à doutrina de segurança nacional, perdurando em todo o período de 46 e 88, sobretudo no período da ditadura civil-militar. A doutrina de segurança nacional é uma ideologia política ultranacionalista pautada no autoritarismo e militarização, que considera o estrangeiro como ameaça à segurança nacional e não como sujeito de direitos. Observa-se a influência da doutrina de segurança nacional nos instrumentos coletados, principalmente o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Em oposição ao Estatuto do Estrangeiro, que ainda guarda reflexos de autoritarismo e forte ligação com a doutrina de segurança nacional, a Lei 9474 de 1997 é considerada, então, um marco regional e representa uma evolução legislativa quanto à proteção de imigrantes forçados, por incorporar uma definição ampliada do conceito de refugiado e mecanismos de integração social. Em 2002, o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados-Parte do Mercosul estabelece o objetivo de fortalecer e aprofundar o processo de integração política, de livre circulação de pessoas, solucionar a situação migratória, combater o tráfico de pessoas e a degradação da dignidade humana. Com quase 4 décadas de vigência, o Estatuto do Estrangeiro foi revogado e substituído pela nova Lei de Imigração, publicada em 2017. A Lei 13.445 de 2017 constitui um grande passo na evolução do sistema de proteção do migrante no Brasil, ao passo em que buscou adequar a política migratória às garantias constitucionais. Coloca o migrante em pé de igualdade com o nacional brasileiro, assegurando a este direitos civis, sociais, culturais e econômicos.
No entanto, em 2019, são tomadas medidas contrárias aos avanços que vinham sendo feitos. No site do Ministério da Defesa, consta uma breve explicação sobre o Plano Estratégico de Fronteiras, que tem por objetivo reforçar a presença do Estado nas regiões de divisa e a prevenção e o combate a crimes transfronteiriços. É possível perceber, então, o retorno do tratamento do migrante como uma ameaça e o enquadramento da migração não documentada junto a crimes internacionais, como o tráfico de drogas. Ademais, as portarias interministeriais número 4, 5 e 10 de 2019 voltam a aludir o interesse nacional, uma ideia que não está em sintonia com as recomendações e obrigações internacionais assumidas pelo Brasil por não acolher o respeito à dignidade da pessoa humana. Agradecemos muito pela atenção e aqui constam os endereços para contato das três autoras.